Olá, boa noite a todos. Bom dia para quem vai assistir de manhã, boa tarde para quem for assistir pela tarde, boa madrugada, como quem o fizer pela madrugada. Vamos lá, hoje nós vamos dar início ao nosso quarto episódio da nossa série temática de lives sobre a vida de professor. Temos hoje o prazer e a honra de receber o professor Rinaldo Mouzalas, professor da Paraíba, que vai nos brindar certamente com com grandes histórias a respeito da sua carreira de professor. Para quem está nos acompanhando, deve estar vendo que nós estamos tratando basicamente, né, de temas ligados à docência com professores dos mais diversos estados do país, e assim vamos prosseguir. Vamos, na semana que vem, já confirmados, conversar com o professor Daniel Mitidieiro, do Rio Grande do Sul, e o professor Vitor Fonseca, do Amazonas. Né? E a ideia é que nossa série se estenda pelo menos até outubro, do dia do professor. O professor Rinaldo já está aqui entre nós, já está entrando, e vou aqui convidá-lo para participar da nossa live. Vamos lá. Sempre dá certo, né? Funcionar. Opa! Grande Rinaldo. Tudo em ordem, Márcio? Como é que Tudo está? bom? Me ouve bem? Ouço excelentemente. Que bom, que bom. Bem, Muito lá. bom vê-lo por aqui. Eu não sei se meu áudio Maravilha. pode ser. Áudio e marcha, tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Então, tô te ouvindo bem. O pessoal também tá te ouvindo bem. Tá tudo ótimo. Maravilha. Bom, Márcio, primeiro, boa noite. Obrigado. deixa eu primeiro parabenizar, Márcio, não pelo convite, no convite eu agradeço, mas parabenizar pela iniciativa de fazer essa série aí tão significativa, né? De mostrar a vida dos professores dos diversos estados do Brasil, né? Eu confesso que sou professor há exatos 14 anos e eu nunca contei minha história de professor assim nas redes Olha sociais. que legal. É a Ah, primeira vez que eu vou falar sobre a minha vida de professor, então tem alguns eventos realmente muito marcantes, tem influências também muito bacanas dentro da minha família, inclusive. E agradeço pelo convite, porque vai ser uma grande oportunidade de eu poder conversar sobre essa experiência fantástica que é ser professor, que você bem conhece, e tentar também influenciar as pessoas, né? Valorizarem mais o magistério, compreender melhor o magistério, né? Vivemos num país que, infelizmente, a educação não é prioridade, mas temos essa potentíssima ferramenta de transformação que é a oportunidade de ser professor. exatamente. Bom, obrigado mesmo. Eu confesso, eu até falei isso ontem com o Vinícius, quem pôde nos acompanhar aí deve se lembrar que esse projeto ele nasceu de forma despretensiosa, mas ele está me deixando bastante feliz, bastante empolgado pela adesão de grandes professores como você e pelas mensagens que eu tenho recebido. Né? A experiência tem sido muito proveitosa e a sua presença, claro, é, isso serve para demonstrar a importância de todo o projeto. Fico muito feliz de poder, talvez, então, pela primeira vez, ouvir as suas histórias de professor. Vou fazer uma breve Inclusive, apresentação. inclusive, inclusive foi o magistério que nos aproximou, né? Porque nós nos Exatamente. na FGV, aí no Rio de Janeiro, justamente pelo fato de eu ser professor, você também ser professor, e estarmos engajados num projeto comum, que era aquele projeto de elaboração da prova do exame de ordem, né? Então, permite também, dentre outras grandes conquistas da profissão, conhecer grandes pessoas também. Tive a honra de lhe conhecer, isso aí, sem sombra de dúvidas, é uma grande honra para mim. Exatamente. Bom, o professor Rinaldo, muitos aqui entre nós já conhecem, mas eu vou fazer aqui uma breve apresentação, apenas a título de protocolo, e depois, obviamente, vou lhe passar a palavra já com algumas perguntas para a gente começar nosso bate-papo. Bom, o professor Rinaldo Mouzalas, ele é o representante do nosso projeto da Paraíba, um grande professor paraibano, da Federal da Paraíba. Ele é advogado, é doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco, uma tese que está sendo aguardada já por todo mundo, né? Já falamos um pouco dela em outra live sobre a desjudicialização. Ele é mestre pela Unicap, graduado pela Federal da Paraíba, membro do IBDP, membro da ANEP e da BDPRO. O professor Rinaldo, como ele já mesmo adiantou, nós nos conhecemos. Eu já o conhecia através de seus trabalhos, né? Seu grande livro, aquele volume único que
que é insuperável, me parece, como livro é genial. Já tem, se não me engano, 12 edições, não é isso? Edições, é. 12ª edição, né? Só isso já prova o sucesso da obra, né? Uma obra que chega a ter mais de 10 edições, não, é inquestionável. Mas já o conhecia, mas não o conhecia presencialmente, até que nós podemos ter a oportunidade de trabalhar juntos, né? Na banca da FGV, a temida banca da UAB de civil, né? E trabalhamos muito tempo juntos ali, elaborando as questões, julgando recursos, né? Na banca de civil, processo civil. Foi uma experiência muito marcante para mim, para o Rinaldo também, certamente, e ficou a amizade aí, e desde então nós vamos trocando figurinhas já há algum tempo a respeito disso. Bom, Rinaldo, eu queria, como eu já comecei a falar, eu queria te agradecer mais uma vez por ceder esse seu tempo valioso para participar do nosso projeto. E queria, desde logo, que você pudesse contar um pouco da sua história, da sua carreira, como é que você começou na docência, como é que você chegou até hoje, quem que te influenciou, se é que houve algum tipo de influência. Bom, enfim, a palavra é sua e mais uma vez, muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço mais uma vez, Márcio, pelo convite. Conforme eu já tinha antecipado os agradecimentos, mas eu quero ratificá-los. Já chamaram a gente aqui de ceifadores, né? Seríamos os ceifadores É, da Desamor, né? Mas a banca tem muita gente, né? Não seríamos isso, só dois, não. só Tem nós muita gente dois, né? fazendo esse trabalho aí, né? Mas sempre com boa vontade, enfim, tentando ser justo nessa avaliação que é tão complexa, né? E eu sou professor, como eu disse, mas desde 2006 eu tive a oportunidade de ser professor de uma faculdade aqui, ASPER, Associação Paraibana de Ensino Renovado, e fui chamado basicamente para ser professor por uma coincidência e assim, eu aceitei até o convite, não porque eu desejasse ser professor, mas porque o coordenador do curso era amigo meu e na época ele estava com uma dificuldade tremenda de arranjar um professor de processo civil e tinha acabado de sair um professor no meio do semestre e ele disse, rapaz, eu estou aqui sem opções e você é meu amigo, ninguém quer assumir uma turma no meio do semestre que a pessoa estava dando aula, teve que sair e vai ser você. Eu disse, rapaz, a experiência que eu tenho aqui de sala de aula é quando eu participava do movimento, do Encontro de Jovens com Cristo, e que lá tinha uma pastoral de ensino, de educação, e alguns jovens se dedicavam a dar aulas. E como eu fazia nesse período direito e engenharia, eu era muito bom em matemática, em física, e eu aceitei até dar umas aulas de física na oportunidade, no curso preparatório para vestibular. E foi a minha única experiência que eu tive, apesar de ter em casa minha mãe, que era professora de carreira, foi professora de história durante muitos anos, hoje é aposentada, mas era uma pessoa assim, é uma pessoa de uma memória fantástica, que conhece muita história. Então tinha esse grande exemplo em casa que era minha mãe. Mas eu aceitei ser professor de direito muito mais pela amizade. Eu disse, eu vou ajudar esse amigo meu porque ele está precisando. Enfim, ele é amigo meu desde de algum tempo e eu preciso ajudá-lo. Mas eu já disse a ele, olha, eu vou dar aula então, vou terminar o semestre. Quando terminar o semestre, tô fora, viu? Vou só lhe ajudar. Ele, não, tranquilo. E aí, essa era 2006, eu comecei a dar aula. Mas de lá para cá, eu não parei mais, né? Eu acho que assim, que quando você entra numa sala de aula e consegue compreender o que é o magistério, é algo que eu vou dizer assim, inalienável, né? Você não abre mão mais do magistério quando você tem essa experiência, pela capacidade de você tem, não só de evoluir como pessoa, porque ser professor realmente é uma evolução na sua pessoa, mas sobretudo pela capacidade de você influenciar na vida das pessoas e ver aqueles frutos serem colhidos mais na frente. Então, assim, eu posso dizer que se eu tive 200 alunos por semestre e dou aula vamos supor, dou 14 anos a 25 semestres, 200 alunos, foram mais de 5 mil alunos que passaram por mim. Então, você vê uma boa parcela de pessoas que passaram por você e quando você chega em repartições públicas, quando você chega em escritórios de advocacia, quando você chega nos diversos lugares, você vê que pessoas estão lá desempenhando um excelente trabalho e você saber que pode influenciar, ainda que minimamente, aquela pessoa lhe reconhece como professor, sem sombra de dúvidas, isso aí torna o magistério
a profissão que, embora não seja bem remunerada, mas a profissão realmente mais que lhe dá mais alegria daquelas que a gente pode desenvolver. Então, eu também sou advogado, vou falar um pouco sobre isso mais na frente, mas sem sombra de dúvida, o magistério, assim como também a advocacia, mas o magistério, ele é uma experiência pessoal indescritível, né? Você não tem palavras para poder falar da satisfação que você tem de ser professor, das conquistas que você consegue alcançar sendo professor, apesar de não ser a profissão que deveria ser mais reconhecida no Brasil, porém não é uma profissão também reconhecida. Tá aqui Sara Confessor, que foi minha aluna também, excelente aluna. Ela já falou aqui algumas vezes, mas deixa eu registrar aqui meu abraço a ela. E ela dizendo que É. é impossível não recordar as suas excelentes aulas. Aí a gentileza já fica por sua conta, viu, Sara? Você foi uma excelente uma amiga também que eu criei durante o magistério, mas sem sombra de dúvida as amizades também são uma grande herança. Agora eu entro muito É, na né? sala de aula, sabe? Eu até eu tenho uma posição que às vezes até me critico, mas enfim. E eu gosto de dizer sempre na sala de aula que minha primeira missão não é fazer amizade. A amizade ela pode até vir a ser, e espero que tenha construído muitos amigos, e de fato construí muitos amigos, mas eu me preocupo muito mais em cumprir minha missão lá, né? De professor, você vai ter que fazer o cumprimento de toda a ementa do curso, você vai ter que influenciar as pessoas de maneira positiva. Então eu penso muito mais nisso, mas efetivamente, como consequência, acaba se criando realmente muitos amigos, né? Não, não tem dúvida. Isso é um fruto que se colhe, né? Você tem razão. Eu queria te perguntar, Rinaldo, a partir dessa sua vasta experiência, mas você acidentalmente acabou começando aulas, como você já nos relatou, né? Mas certamente na graduação, ou até antes mesmo, no ensino médio, enfim, você deve ter tido professores que você olhava para eles e olha, isso aqui, essa pessoa, esse professor, essa professora, ele é genial, inspirador. Tem alguém que você se inspira ou se inspirou, ou alguém hoje até mesmo, eventualmente no doutorado, alguém que te faz brilhar os olhos e fala, pô, esse cara ou essa mulher, infelizmente, felizmente, como é que eu posso viver sem essa aula? Não dá para viver sem essa aula. Alguém que te faz realmente te mudar, assim, te dá um clique e falar, realmente, esse é um professor brilhante. Eu tive excelentes professores, sabe, Márcio? E, assim, se eu for falar dos exemplos, eu tive exemplo no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, no mestrado, no doutorado. Mestrado e doutorado, não posso deixar de registrar de forma alguma a admiração que eu tenho pelo meu orientador, que foi no mestrado e é no doutorado, que é Leonardo Carneiro da Cunha, uma pessoa que, além de ser um professor, é um grande ser humano. Então, tem toda a minha admiração, não só como professor, que é um excelente professor, certamente um dos maiores que eu já tive, e também é uma grande pessoa, né? Mas eu É o nosso penso representante de Pernambuco. Já vou adiantando ao pessoal aí. então, É, certamente vai ser motivo, pelo menos, de muita curiosidade, porque já adianta aquilo, uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente conhecedora do direito processual, mas não só do direito processual, e que vai ter muitas e boas histórias para poder falar sobre a vida do professor. Mas o que mais me influenciou de fato, que eu posso dizer, Márcio, não foi meu professor, embora seja professor, que foi minha mãe. Porque minha mãe, ela era professora do Estado aqui na Paraíba, professora de História, professora que ensinava no ensino fundamental e no ensino médio História. E eu me lembro que minha mãe, como professora do Estado, servidora pública do Estado da Paraíba, ela era muito mal remunerada, mas eu nunca vi minha mãe reclamar da sala de aula nem da atividade dos professores, sabe? Eu me lembro até que, de certa feita, eu sempre tive uma veia empreendedora e eu tinha não mais do que 10 anos de idade no colégio e lembro que, acidentalmente, minha mãe deixou ver o contra-cheque dela como professor. E eu me lembro que essa mesma época eu era criança no colégio, mas meu pai e minha mãe sempre me estimularam muito a essa veia empreendedora. E eles traziam, quando voltavam de viagem, sempre umas bolinhas de gude, bolinha de vidro, não sei como é que chama aí, deve ser bola de gude, né? é de good. E, e aí eu comecei a vender essas bolas de gude no colégio, eram as coisas novas que meus pais traziam, e eu começava a vender, 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 vender. E aí eu me lembro que um dia eu vendi tanta bola de gude no colégio que eu cheguei em casa fazendo as contas e aí eu cheguei para minha mãe e disse: "Olha, mãe,
Eu vendi tantas bolas de gude, se eu multiplicar essas bolas de gude por 30 dias, eu ganho mais do que a senhora como professora. E assim, de certa forma, aquilo foi uma constatação que até hoje eu lembro disso aí, mas foi uma constatação que, ao mesmo passo que me chocou, porque eu dizia, pô, eu sou uma criança, tenho 10 anos de idade, e eu tenho condição de ganhar mais do que minha mãe vendendo bola de gude na escola, mas ao mesmo tempo aquilo, embora ela evidentemente achasse que ganhava pouco como professora, ela nunca desanimou de ir para a sala de aula. Ela tem 3 filhos, eu sou um dos filhos, mas existem outros 2 filhos, inclusive um irmão meu é gêmeo, e isso deu realmente muito trabalho para minha mãe, porque os irmãos são mais próximos um do outro. E ela nunca desanimou, ela sempre cumpriu a missão dela. Nunca vi minha mãe inventando desculpa para ir não trabalhar, apresentando atestado médico, pedindo licença. Minha mãe sempre foi uma dedicada profissional como professora, e vi a paixão que ela tinha pela leitura, pelos estudos, pela forma de poder propagar o conhecimento que ela tem, que é um profundo conhecimento sobre história. Conhece história como poucas pessoas que eu conheço e explica tudo com base na história. Então, aquilo ali, de certa forma, influenciou demais, sabe? Disse, pô, minha mãe uma verdadeira áurea para ser professora. E eu passei a descobrir isso aí quando eu me tornei professor. Como eu disse a você, eu tentei ser professor de uma forma acidental, não queria ser professor, ia quebrar um galho ali, mas estou aí professor há exatos 14 anos. Então, realmente é uma experiência que minha mãe deixou eu compartilhado isso aí durante muitos anos como professora, dignamente criou a mim e meus irmãos juntamente com meu pai. E a vida me possibilitou, de uma forma, como eu digo aqui, acidental, ser também professor para experimentar dessa indescritível experiência que é desenvolver o magistério, né? É, claro. Conte o nome dela para todo mundo aqui. A gente tem que homenageá-la, até porque você é um excelente professor, então, claro, acho que tem certeza absoluta que ela se orgulha bastante disso também. O nome dela é Helene Mousalas, ela é grega. Na verdade, ela é filha de gregos, né? Nasceu no Egito, filha de gregos. Logo cedo veio para o Brasil por conta de uma guerra civil que estava havendo no Egito na época. E estudou sociologia, estudou história, se formou, conseguiu passar no concurso em primeiro lugar. Uma pessoa que, de fato, e meus irmãos admiramos demais como pessoa e também como profissional, né? Que honra, que honra. Bom, muito bom, muito bom. Bom, eu queria aproveitar e fazer duas perguntas, e engatar logo duas, porque elas são próximas, embora em sentidos opostos. Nós, como professores, nós temos incontáveis experiências muito boas, né, experiências geniais, mas também temos experiências que não são assim das melhores, né? Momentos que às vezes fazem com que a gente repense algumas atitudes. Eu queria, se possível, porque a minha ideia aqui, quando pensei nesse projeto, como você já viu, influenciar possível futuros profissionais, mas que eles conheçam a realidade também da carreira de docente, né? E que eles saibam que a carreira de docente é muito boa, mas também tem suas agruras, suas dificuldades. Então, se você pudesse relatar para nós alguns momentos marcantes da sua carreira e também alguns momentos que não foram tão bons, mas que de certa medida serviram para que você pudesse aprender alguma coisa, seria interessante. De fato, existem muito mais experiências positivas, mas também não posso dizer que não existam experiências negativas, né? Posso dizer assim, experiências positivas, marcantes na minha vida. Eu tive a oportunidade de ser professor do meu irmão, por exemplo. Meu irmão Olha, fez engenharia mecânica, mas depois resolveu fazer direito. Eu tive a oportunidade de ser professor dele, tanto na graduação quanto na especialização. Tive a oportunidade de ser homenageado por algumas turmas, embora assim eu adoto até a linha de ser o professor duro, sabe? Eu não sou aquele professor que deixa a coisa correr, eu sou o professor que cobra, que não falta, que cumpre a ementa. E não estou muito preocupado com essa avaliação, tem que ser amigo do aluno para ser bem avaliado. Eu não tenho essa preocupação, não, sabe? Mas o que eu vejo é que essa linha que eu adoto é uma linha que, no primeiro momento, talvez ela não seja mais simpática, porque está ali, de certa forma, tirando as pessoas da zona de conforto, mas o reconhecimento que se tem, já fui professor homenageado para algumas turmas, e essa é um padrão de comportamento que, pelo menos aqueles alunos que eu mais admiro, confessam a mim, revelam que foi uma boa experiência, foi de fato ter sido um professor exigente, um professor
que não está simplesmente preocupado em dizer que deu a aula e está cumprida a missão dele, não. Minha missão realmente é fazer com que as pessoas entendam que a sala de aula ela é um local de transformação, de reflexão. Então, eu acho que as grandes experiências elas passam por aí, sabe? A capacidade que você tem de influenciar essas pessoas terem muito brilho na sua vida profissional. Eu posso dizer que eu tenho alunos que já são juízes, promotores, advogados da União, procuradores de Estado, enfim, tem diversas profissões que hoje eles ocupam e o que me dá muita honra, porque ser professor, ter participado, como eu disse, minimamente da vida de cada um deles é motivo de muita alegria para cada um dos professores. E como momento que eu posso dizer assim, que decepciona o professor, eu acho até que é um momento que teve uma tendência a se repetir. As pessoas, muitas das vezes, não devolvem ao professor a confiança que ele deposita nelas. Então, eu, por exemplo, eu sou daqueles que detesto aqueles que tentam colar, tentam filar, como chamam aqui, na prova, sabe? Tentam enganar o professor como se essa fosse uma relação de mão dupla, porque eu, como professor, não tento enganar ninguém, não. Eu sou muito realista, eu sou muito pragmático, mas não aceito de forma alguma ser enganado, sabe? Eu prefiro que o cara tire uma nota pior, isso sirva de compreensão para ele, de que ele precisa melhorar, segundo a avaliação do professor, do que ele tentar enganar. Então, por exemplo, eu já tive uma situação em que eu vi durante a prova uns 5 ou 6 alunos filando. E aí eu não fui lá interromper os alunos, não, sabe? Eu deixei eles filarem lá e apenas constatei que eles estavam filando. E percebi que eles não iam parar de filar, apesar de eu já estar olhando ali, marcando o território. E eu deixei eles filarem. E no fim das contas, eu cheguei a essas pessoas, quando todo mundo entregou a prova, e disse: olha, a prova terminou e eu quero dizer que 6 pessoas filaram. Eu vou dar uma chance. A chance vai ser a seguinte: quem se entregar, eu vou corrigir a prova valendo 50%. Quem não se entregar, vai ser 0. E dessas pessoas, uma pessoa se entregou. Uma pessoa disse: professor, eu fui uma delas, me desculpe. E aí corrigi a prova dela, como eu disse, valendo 50%. Mas os outros, eu tive que botar 0. E nunca questionaram isso aí, porque realmente a situação estava preocupada pelo que estava lá na prova. Mas assim, eu acho que isso é um desrespeito ao professor, sabe? O professor ele não merece essa quebra de confiança, porque a relação professor-aluno é a relação, antes de tudo, de confiança, porque veja que o professor está preocupado no engrandecimento pessoal e profissional daquela pessoa, e aquela pessoa, em troca, ela não dá essa mesma confiança. Não estou dizendo que é uma regra, né? Algumas pessoas fazem Claro, isso, claro. mas, enfim, é algo que acaba decepcionando o aluno, o professor. O professor também fica marcado por isso. Mas também não posso dizer também, Márcio, que isso aí é 100% negativo. Eu já tive pessoas que dizem: professor, você uma vez me pegou filando na prova, me atribuiu a nota baixa, e eu, a partir daquele dia, eu criei vergonha na minha cara. E comecei a estudar. Essa pessoa, Aprendeu, inclusive, né? É. evidentemente, eu não vou dizer o nome dela, mas, inclusive, hoje é a AGU, ela. Então ela disse: pô, a partir daquele momento ali eu vi que não dava para tentar enganar as pessoas, nem muito menos me enganar. Então, quando o senhor me atribuiu a nota 0, eu vi que de fato eu precisava mudar meu comportamento, mudei e vejo que hoje aquilo ali também valeu a pena, sabe? É algo desagradável, nenhum professor quer fazer isso, mas enfim, acaba acontecendo, né? Vamos ver Sim, que não tem deixa de ser eu aqui passando aqui dizendo que as aulas são mais marcantes, mais marcante que suas aulas, apenas suas provas, né? só as Ah, provas. tá. É, Eu confesso que eu sou fidedigno. A aula representa a prova representa a aula também. nós não combinamos não, mas você tá falando, eu me identifico muito, assim, o meu método é bem parecido, eu também tenho essa fama aqui a gente não chama de filar, mas de colar, né? Eu É. não tenho, eu tive já algumas experiências dessas, negativas também, né? Dessa mesma maneira, e eu sempre brinco com eles, eu falo assim: olha, aqui é o momento de vocês treinarem, e no treino você é exigido a fazer muitas coisas, que eventualmente você nem imagina que não sabe,
para que depois lá fora, no jogo, né, na hora de fato que você precisar ser colocado à prova, você tá preparado, né? Então eu tenho particularmente uma ideia, Rinaldo, que eu acredito que você deve compartilhar pelo que você está me falando, que eu sempre falo isso para eles, assim, o diploma de uma faculdade, de uma universidade, ele é muito valioso, né? São pouquíssimas pessoas que, infelizmente, no nosso país têm acesso à educação superior, né? E se a pessoa está ali, ela se dispõe a estar ali, né, a gente tem que fazer o máximo para que ele saia dali bem preparado, porque, afinal de contas, a sociedade está investindo naquela pessoa, né? Seja numa faculdade pública ou numa faculdade privada, não interessa, mas, enfim, aquilo tem que ser recompensador para todo mundo, né? Não precisa só passar por ali, concordo com você. Eu também tenho colegas que são já de uma visão bem diferente, que acham que o aluno é que tem que se virar, o mercado vai dar conta deles, mas, enfim, acho que são métodos de se pensar a respeito da mesma ideia, né? Todo mundo, no final das contas, quer o bem do aluno, que eu acho que essa é a ideia. Bom, É verdade. você falou um pouco de aula, da forma como avaliação, mas eu queria que você pudesse dizer para nós como que funcionam as suas avaliações, suas provas aí na Federal da Paraíba, e seu método de aula, como é que você trabalha normalmente, o que você tem trabalhado agora com os alunos, alunos mais de começo de curso, final de curso, como é que é? Você tem alguma diferenciação? Eu geralmente trabalho mais em alunos da metade para frente, sabe? Ali do sexto até o 10º período. Eu tenho uma cadeira no 10º, que é processo coletivo, que eu não gosto muito de processo coletivo. Mas também eu tenho outras que eu fico alternando entre sexto, sétimo e 8º período. Então, eu gosto mais de pegar alunos mais para frente, até porque a gente lida com o direito processual civil, né? Então acaba preferindo pegar alunos mais para frente. Mas eu posso dizer que eu sou um professor muito pragmático, eu sou muito dogmático, sabe? Eu gosto muito de tentar trazer para a sala de aula aquilo que eu vejo no dia a dia da minha profissão, também de advogado, eu gosto de trazer isso para a sala de aula. E a aula comigo são casos práticos, sabe? Eu fico discutindo casos práticos, eu trago o ponto da aula, tento dar realmente uma concepção também teórica, porque a gente não pode fugir disso para compreender os institutos fundamentais, mas tento sempre associar casos práticos, mostrando como é que aquilo ali tem uma aplicação prática, né? E prova também, assim, eu sou longe daquele de botar a prova de marcar X, eu não sou desse não, sabe? Pegar a prova já feita de concurso, querer preparar aluno para concurso, eu não preparo aluno para concurso não, porque na universidade esse não é o objetivo, né? Talvez se eu fosse dar aulas em um curso, no cursinho um específico para isso, talvez eu desse uma aula que tivesse mais esse compromisso de aprovação em concurso público. Mas não, minha aula realmente é uma formação. Eu tento ser um canalizador dentro da sala de aula de pessoa que traz uma experiência prática e tenta apresentar essa experiência prática dentro da sala de aula. Então, minha prova sempre são problemas. Eu vou apresentar um problema prático e pedir para a pessoa resolver. É por isso que eu digo, olha, não adianta você vir aqui estudar classificação, estudar requisitos, pressupostos, não sei o quê. Isso aí tudo bem, é importante você saber, mas muito mais do que você saber é você compreender, você encontrar saídas, né? Evidentemente, eu sei que você compartilha comigo que o objetivo da ciência não é um objetivo de se esgotar numa análise teórica, e sim ter uma concepção de resolutividade de problemas. A gente está estudando direito, então tem que resolver problemas. Por que eu vou estudar determinado assunto? Então, tento dar uma concepção para aquilo ali, mostrando qual a importância daqueles pontos, como serve na nossa atividade profissional também, sabe? Então, eu não fico realmente apegado a conceitos, apegado a teorias. Eu sou muito mais daquele que procura problematizar a situação e colocar o aluno para raciocinar, né? Eu acho que essa que é a ideia, né? Para ele poder depois conseguir se virar sozinho, né? Porque afinal de contas, a gente quer isso, que o aluno ande com as suas próprias pernas, assim que ele conseguir vencer os obstáculos da faculdade, né? Acho que é por aí mesmo. Eu até recebi aqui uma pergunta que passou, que vai ser a minha próxima pergunta, aqui, uma das próximas perguntas. Eu não consegui ver o nome aqui da pessoa, mas nós vamos chegar logo nessa pergunta que é sobre a carreira. Bom, você, Rinaldo, além de ser um excelente professor, né, você é um escritor renomado, tem publicações citadas internacionalmente,
são obras, como eu já citei no início, assim, de grande relevo. Como é que você tenta conjugar essa sua vida de professor com a vida de escritor, né? Você tem um método de escrita, você costuma trabalhar concomitantemente a casos que aparecem, por exemplo, no escritório ou não? Como é que é o seu dia a dia de escritor? Você é advogado, escritor também, professor. Eu acho que você também, você já deu um caminho que eu me vejo nisso aí também, sabe? E eu vejo muitos problemas no nosso dia a dia. E sempre que eu encontro problemas que eu não consigo achar soluções definidas, ou pelo menos soluções que tenham lá sido enfrentadas pela doutrina, eu sempre procuro trazer para a doutrina, sabe? Então, por exemplo, eu vou falar aqui um artigo que talvez esse artigo foi o que eu publiquei, que teve mais referências dentro de um contexto doutrinário e jurisprudencial, que era um artigo que falava sobre a delimitação do mérito da ação, sabe? Então, eu escrevi sobre essas teorias de delimitação do objeto litigioso do processo, mostrando como é que a doutrina tradicionalmente mostra e como é que eu tinha essa compreensão, justamente porque me deparei diante de um caso prático, e esse caso prático ele não tinha uma solução bem definida, mas eu não achava que aquelas respostas tradicionais que se apresentavam de uma forma abstrata resolveriam o meu caso. Então, eu comecei a fazer pesquisa sobre aquele determinado ponto. Então, por exemplo, hoje eu defendo que o mérito de uma ação ele é definido pelas afirmações da existência do direito. Para mim, mérito não é definido pelo pedido, não. O pedido é apenas uma consequência do julgamento das afirmações que são feitas pelas partes. Então, eu delimito o objeto litigioso do processo, mas por aí. Por quê? Porque eu me lembro que uma vez eu peguei um processo até em andamento e a pessoa entrou com uma ação declaratória de inexistência de débito. E a outra parte ela não tinha entrado com ação de cobrança, ela apenas tinha negado a declaratória de inexistência de débito, dizendo que o débito existia um crédito. E essa ação foi julgada improcedente e o juiz não queria autorizar a execução, dizendo que ele não tinha pedido a cobrança do crédito. Apenas o autor tinha pedido que o crédito fosse declarado inexistente. E aí eu me incomodei dentro daquela situação e passei a fazer um enfrentamento, uma análise, as justificativas, por que eu defendia aquele ponto de vista. E sim, vi que depois a jurisprudência aderiu a esse pensamento, de dizer que em determinadas situações, quando há certificação do direito do réu, mesmo que ele não peça, mesmo que ele não formule pedido, aquilo ali é passível de execução, até porque o título executivo ele exige apenas uma certificação daquela obrigação. A liquidação e a exigibilidade você pode até alcançar posteriormente. Mas no dia a dia, sim, eu vejo algumas situações que me incomodam, situações que eu não fico satisfeito com aquela explanação, ou algo que não tem uma solução, algo que a doutrina se descuidou, mas quando você está no dia a dia forense, você percebe que tem uma necessidade muito grande de se fazer um estudo analítico daquilo ali, que é carente, e você acaba fazendo isso. Como você disse aí. Você está estudando o que agora? De judicialização? Estou estudando de judicialização com foco na autotutela. Porque eu estou incomodado com as pessoas dizendo que autotutela é uma imposição de vontade, onde o rico sempre, onde o mais forte sempre se sobrepõe ao mais fraco. E eu estou estudando para mostrar que não é isso, que é uma questão muito maior do que isso. E que, na verdade, sofreu muito preconceito. Isso foi colocado um estigma muito negativo em cima da autotutela. Então, eu estou estudando agora isso, autotutela. Então, meu ponto de raciocínio agora, durante alguns anos, vai ser autotutela. Eu quero saber quais são os pressupostos para o exercício da autotutela, quais são os limites para o exercício da autotutela, e se eu posso dar uma nova feição àquilo que a doutrina tradicionalmente está a escrever sobre a autotutela. Então, quando isso me incomoda, eu vou atrás e tento não provar o contrário, mas tentar apresentar um contraponto, né? Mostrar uma outra posição daquilo que tradicionalmente se apresenta. Sim, contribuir de alguma forma, né? O professor É. Greco foi meu orientador no mestrado, no doutorado, um grande professor, né? Ele sempre nos dizia que a função da doutrina é tentar fazer a colocação de um tijolinho na parede do conhecimento. Por menor que ele seja, a sua ideia é tentar contribuir de alguma forma. Pode ser que seja um grande tijolo, né? Pode ser que seja uma pequena lasquinha, mas a ideia é que você, de fato, possa contribuir de alguma maneira, né? Não ficar naquele mais do mesmo. A gente vê, infelizmente, né, muitos textos que simplesmente repetem aquilo que já tem.
Acho que essa é uma grande dica que a gente pode dar para quem quer escrever, para quem está se aventurando aí na área acadêmica também. Bom, você já disse a respeito da advocacia, né? Nós sabemos da sua profissão de advogado. Eu já assisti, inclusive, brilhantes palestras suas em relação à profissão de advogado, caso de advogado. Mas eu queria que você, se fosse possível, dissesse como que essas duas funções de advogado e de professor, elas, elas se interligam e de que forma elas te ajudam. Você já disse algumas situações, mas eventualmente de que forma elas também podem te atrapalhar, para que a pessoa que hoje tem essas duas funções ou pensa em ter essas duas funções também saiba das dificuldades que isso pode lhes trazer. Eu sou professor de processo, né? Como você é também. E eu acho que eu passei a ser professor de processo justamente porque antes eu era advogado. E assim, eu não consigo compreender como é que você poderia tentar defender que um professor de processo ele não tem uma experiência dentro de uma das profissões jurídicas. Então, ser advogado, para mim, influencia de uma forma muito positiva na atividade do magistério, sabe? Porque eu tento fazer uma leitura do processo que seja uma leitura que tenha uma aplicação ao mundo dos fatos. Você possa dar utilidade àquilo que se estuda na sala de aula, aquilo que se escreve a respeito. Então, penso que a advocacia contribuiu demais para mim, sobretudo porque eu escolhi ser professor de direito processual civil, né? Então, como é que você vai ser professor de processo se você não sabe como o processo se resolve na prática, como é que ele se forma e se resolve na prática? Então, eu acho que me ajudou demais, me ajuda até, inclusive, de ter uma percepção não apenas abstrata do direito processual civil. E talvez essa seja a grande dificuldade do aluno da universidade, né? De você estudar o Sim. processo sem nunca ter tido contato com o processo. Penso, então, que para o magistério foi muito relevante para mim, foi muito influenciador. Eu defendi ser professor de direito processual civil justamente porque eu era advogado. Agora, sim, se você perguntar se tem algum aspecto negativo, eu não conheço na prática. Apenas um que as pessoas às vezes tentam estigmatizar como sendo o professor e que é professor pode pecar um pouco pela atividade prática. Mas que eu nunca deixei que isso acontecesse, até porque minha preocupação muito mais é aliar a ciência ao mundo dos fatos. Então, algumas pessoas eu vejo que dizem, você é professor, mas na prática. Então, a gente ainda escuta esse tipo de colocação, mas, enfim, realmente quando se precisa mostrar na prática quem é advogado, vamos para a prática mostrar quem é advogado, né? Mas enfim, ser É, professor nunca vai ser um demérito, né? Você dizer, ele é sim, professor, ele estuda, ele está na sala de aula, se a pessoa entender que isso é um demérito, para mim está respondida a posição que ela adota quanto a isso, né? Senão nenhum é, defeito. exatamente. Bom, a gente sabe também que tem algumas coisas da vida do professor que não são lá essas maravilhas, né? Você citou um momento negativo, mas do dia a dia do professor, se você pudesse, se alguém lhe desse o poder de excluir alguma coisa, alguma rotina, alguma tarefa que não é das melhores, algo que não te apetece tanto, você poderia excluir alguma ou não? Não tem nada que você diga, não, isso aqui não me atrapalha. Assim, essa é a quarta live que você está falando sobre professor. Eu não assisti por completo todas as demais. Mas eu tenho certeza que os três devem ter respondido. Não corrigir prova. Porque realmente é algo que toma muito tempo e começa a ficar muito repetitivas as respostas, né? Então é algo que acaba lhe colocando no automático. Então vai tirando, de certa forma, aquela alegria que você tem de querer fazer as coisas diferentes, né? Porque você acaba repetindo muitas coisas, né? Mas, enfim, se eu tivesse que fazer um processo avaliativo diferente de uma prova tradicional, eu até faria, mas, infelizmente, o que temos hoje ainda para fazer uma avaliação mais fidedigna é prova mesmo. Então, isso realmente é o que mais castiga a vida do professor também, né? Sem contar com esses requisitos agora também, que você tem que preencher caderneta, tem que preencher sistema, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Evidentemente, eu sei que seria bom para o professor que ele tivesse toda a liberdade do mundo e da aula dele, mas para o aluno realmente precisa se preencher esse tipo de padrão de sala de aula, porque realmente o professor não pode ficar assim tão livre ao ponto de fugir daquilo que é
uma ementa institucional que é estabelecida dentro da universidade, né? Mas, enfim, alunos cobrando nota, realmente, aluno faz prova hoje, aí já liga mais tarde querendo saber qual foi a nota. Diz, rapaz, tem pelo menos 24 horas para descansar aqui, começar a corrigir as provas, né? Mas aluno realmente, Sara está colocando aí, quer saber as provas de imediato, as notas de imediato, sobretudo a última prova, porque ele quer saber se vai precisar ou não fazer prova final, né? Mas enfim, É, algo aí, algo Vinícius, ontem ele falou um negócio interessante. Ele disse, olha, se o professor estivesse se sentindo isolado, se ele estivesse se sentindo triste, é só ele lançar as notas. Ele começa a receber mensagens de uma hora para outra, pode não interessa o horário. Se ele lançar de madrugada, chega mensagem de madrugada. Se ele de manhã, de tarde, não tem problema. É lançar nota, os alunos, os sumidos aparecem. Né? Eu sempre brinco, primeiro dia de aula eu passo meu e-mail, passo tudo, rede social, e aí eventualmente passo o semestre inteiro, não recebo uma única mensagem. Às vezes uma outra coisa e tal. É lançar a nota, pronto, aí aparece um monte de gente. Mas infelizmente Tem eu não tudo. tenho essa carência não, né? Poderia até ajudar, mas não tenho essa carência não. Mas mesmo assim, acabo recebendo diversas mensagens, né? Não tem esse problema. Eu não sei se você já recebeu, né? Recadinhos na prova, né? Professor, estou precisando, por favor, Pelo me amor de ajude, Deus, né? pelo amor de Deus, né? Mas enfim, Não, faz parte. Professor não tem coração, né? Essas coisas que a gente sabe como é que são, né? Bom, fosse fazer realmente uma caricatura do professor, realmente tiraria o coração, né? Mas não sabe o que, é que a gente passa quando está corrigindo é, a prova, quando está avaliando o desempenho de um aluno, né? É complicado, professor também. sim, não tem dúvida. Eu até falei, se eu pudesse não corrigir prova e não fazer chamada, para mim seria o melhor dos mundos, porque são duas atividades burocráticas que tomam tempo, né? E Mas são bem negativas, de eu fato. até que gosto de fazer chamada, sabe, Márcio? Mas não é pelo fato de fazer chamada, é porque eu acabo conhecendo os alunos pelo nome, sabe? Então, Ah, por exemplo, sim, não. eu tenho É, alunos que eu sei os nomes completos pelas chamadas que eu faço. Toda aula eu faço chamada, mas aí eu até gosto, é. não acho ruim não, sabe? Mas Não, evidentemente, eu não sei o porquê, mas eu tenho uma capacidade de decorar os nomes deles muito rapidamente. Então, em 2, 3 semanas no máximo de aula, o pessoal está me assistindo aí, sabe? Eu já sei os nomes. Então, assim, a partir dali eu já poderia dispensar a chamada por conta disso. Assim, eles até brincam comigo, porque eu sei, como eu já sei os nomes, eu digo, olha, daqui a 2, 3 semanas eu vou saber os nomes, se vocês conversarem, eu vou chamá-los pelo nome, né? E eventualmente até pelo sobrenome. E aí eles, principalmente os alunos que não me conhecem, né? Eu tenho dado aula no oitavo período, sétimo, oitavo período. E aí os que não sabem, né, essa prática, quando eu vou e chamo pelo sobrenome, eles olham assim, desesperam, como é que é possível que esse cara sabe meu nome, né? Então a chamada tem essa função de fato. Mas é porque aquela coisa de, professor, pelo amor de Deus, cheguei 10 minutos depois, 15 minutos depois, isso de fato é meio fatigante. Né? Mas enfim, é do jogo, é do jogo. Bom, eu queria te perguntar, a gente está já encaminhando para o nosso bloco final, mas é, passou muito rápido, né? Tá muito, muito bom. Mas eu queria te perguntar mais algumas coisas, Reinaldo. Aproveitar aqui a sua oportunidade. Bom, você já citou algumas coisas muito boas, né, da carreira de professor e tem a ver com a pergunta que nos fizeram aqui, que eu perdi, infelizmente, o autor da pergunta, mas o que você, hoje ainda, depois de 14 anos lecionando, o que te faz brilhar os olhos, assim, para você falar, não, semestre que vem vai começar, eu quero mais uma vez continuar dando aulas, mesmo já sendo um advogado de renome, um escritor de sucesso, você fala, não, eu quero continuar dando aula, eu quero ali pelejar mais um semestre, mais dois, mais três, mais cinco. O que te faz ainda mover? O que te move? a oportunidade que nós temos de transformar a vida das pessoas, não só com exemplo, mas também com exemplo, ela é realmente fascinante, sabe, Márcio? Você constatar que as pessoas passaram a adotar uma posição, um comportamento, pelo exemplo que você dá de dedicação na sala de aula, dedicação profissional também. Então, isso aí, para mim, é o mais fascinante na vida de professor. Mas não posso dizer que é a única coisa que me estimula. Me estimula também trocar muitas ideias. Eu chego na sala de aula, acontece, evidentemente, com você vai confirmar isso aí, mas
tem alguns insights que a gente só tem na sala de aula. Não adianta a gente achar, eu vou ter um insight. Não, na sala de aula que eu vou ter esse insight. Sobretudo quando você já tem algum tempo de magistério, você acaba ali tendo uma certa segurança dentro daquilo ali que você vai falar, mas você já vai falando e já vai pensando em alguns insights que você jamais pensaria se não tivesse na sala de aula. Eu não sei se é seu costume, não, mas quem é aluno meu sabe e vê assim que às vezes eu estou dando aula, não sei o que, aí tem um insight, aí eu paro para escrever aquele insight ali para não passar. Então aquele insight vai estar escrito e depois eu ainda boto no livro, sabe? Eu vou estar ali no livro esse insight, vou escrever alguma coisa sobre isso. Então isso para o professor é fascinante também. E como eu sou advogado, eu acho assim que a maior fonte de identificação de bons profissionais é na faculdade, sabe? Eu costumo dizer, você conhece muita gente, como advogado, as pessoas têm até uma facilidade de lhe procurar, comigo não acontece tanto assim, mas eu atribuo muito ao comportamento que eu tive escolar. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa que estudava bacana, tinha uma disciplina, não faltava aula, estava sempre dedicado àquilo ali. Também eu fiz assim como professor, e vejo as pessoas assim também. Eu vejo, olha, aquela pessoa é dedicada, não falta, está no horário, ela estuda, ela tem compromisso, ela dialoga, ela compreende aquilo ali. Então, isso para mim é excelente, sabe? Eu tenho escritório de advocacia, diversos estagiários, diversos advogados lá do meu escritório de advocacia, são pessoas que foram alunos meus. Então, isso também me move muito, sabe? De querer se juntar a grandes pessoas que estão lá na universidade. Então, para mim, isso aí é fantástico, sabe? Você conheceu aquela pessoa de uma forma despretensiosa na universidade e, de repente, aquela pessoa passa a ser seu sócio ou sua sócia dentro do escritório de advocacia, começa a ser um grande profissional naquela área. Isso, para mim, é, de certa forma, o que me influencia, me estimula a estar todos os semestres querendo estar dentro da sala de aula, sabe? Não, isso é de fato talvez o principal, a cenoura que nos faz correr, né? É. Ver a formação do aluno, ver a capacidade de desenvolvimento. Em relação aos insights, eu não tenho essa coisa de parar, não, mas eu sempre tenho, você deve ter também aqueles alunos que anotam até a respiração, né? Aí eu viro para aqueles que eu sei ali na turma e falo, anota isso aí para mim, anota isso aí, porque isso aí essa sua ideia, ou minha ideia compartilhada, enfim, foi genial, né? De fato, é o que. Porque você, quanto mais você vai falando e vai recolhendo as ideias, e são alunos brilhantes, na sua maioria ali, né, alunos interessados, se dedicando, que tem às vezes um cabedal que você não tem, né? Eventualmente ele está estudando uma outra matéria, que eu particularmente assim me dedico ao estudo do processo, né? Então as outras disciplinas a gente acaba ficando um pouco de lado, né? Eu reconheço que não dá para a gente saber tudo, né? E o aluno não, ele está ali antenado com penal, está ali antenado com civil, com tributário, com administrativo, e às vezes ele fala, professor, isso aqui no administrativo aí te dá um insight, você que já está fazendo uma análise comparada, e isso é bastante interessante realmente. Eu lembro que na época eu estava fazendo a minha tese, eu dialogava com alguns alunos mais próximos, e era muito interessante, né, ver realmente, e na medida do possível a gente dá o crédito, né, também é muito legal isso, é muito bom. Uma coisa que eu queria saber, Rinaldo, porque na verdade essa é uma dificuldade que eu também tenho, que vários colegas também têm, porque, claro, a gente, como nós somos próximos, a gente acaba se acompanhando, até brinquei contigo essa semana, há alguns dias, né, você tem uma vida de atleta também, né, e como é que você consegue dividir seu tempo entre família, entre a advocacia, entre a docência, o estudo, né? Você está fazendo doutorado, como já disse, bastante exigido lá com o Léo, e também a vida de atleta. Então você arruma tempo para tanta coisa, você não dorme, você sublima, como é que você consegue fazer isso? Rapaz, assim, realmente eu faço muita coisa, porque eu sou casado, tenho 2 filhos, estou fazendo doutorado, sou professor da universidade, embora esteja licenciado, mas enfim, escrevo e sou advogado também, né? Então, realmente é muita coisa, mas evidentemente eu não faço tudo só, né? Eu preciso de ajuda de muitas pessoas aqui em casa, minha esposa sempre me deu o maior apoio, inclusive um grande exemplo para mim também, porque quando eu fui fazer o mestrado, e ela vinha também para fazer as aulas como aluna especial do sertão da Paraíba. Então, assim, ela fazia muito maior sacrifício. Enquanto a gente ia para Recife, eu saía de João Pessoa, ela saiu do sertão da Paraíba. Então,
ela sempre me deu grande apoio aqui em casa, também nos estudos, ela sempre dialoga comigo, sempre debate comigo também, isso aí me ajuda demais. No escritório tenho sócios, tenho pessoas que compõem minha equipe, que são pessoas excelentes, que me dão a oportunidade de dedicar também a outras atividades. Então, escrever é muito difícil, então você parar, ter aquela disciplina de pesquisar, de escrever, realmente é muito difícil, mas conto com pessoas excelentes e atividade física. Eu confesso que nunca deixei de descuidar, não, sabe? Eu gosto muito da atividade física, mas eu acordo muito cedo, eu acordo 5 da manhã, durmo ali por volta das 11 horas, acordo 5 da manhã, durmo umas 6 horas por dia. Então, isso acaba também deixando essa possibilidade. Pedalo ali de 6 da manhã até 7h30, 8h30, estou no escritório já. Então, já sigo para o escritório. Quando eu chego em casa, à noite, eu faço alguns afazeres do lar e volto a estudar também. Fico ali estudando, fico lendo. No dia que eu não pedalo pela manhã também, eu gosto de ficar estudando pela manhã. Então, é dividir o horário. Você tem tempo para tudo, né? As questões que você deve estabelecer prioridades. Porque se você disser, você já passou o fim de semana estudando e deixou de sair? Já fiz isso aí. Já fiz muito isso. Mas fui para estabelecer prioridades. Talvez aquilo ali não fosse a prioridade naquele momento. Eu, quando vou para uma festa, por exemplo, eu não gosto de passar o dia na festa, não. Eu gosto de chegar, passar um período e volto. Eu não passo o dia bebendo, por exemplo. Eu bebo 3 vezes ao ano. Eu não bebo todo final de semana. E quem bebe todo final de semana, às vezes, fica ali o final de semana encharcado, né? Eu não tenho isso aí. Então, eu sou bem organizado com questão do horário, então eu acabo dividindo bem isso aí. E tenho hábitos que favorecem isso aí também, sabe? Eu não tenho hábitos, vamos dizer assim, como diz aqui na Paraíba, estragados, né? Eu tenho um hábito mais comedido. Eu sou uma pessoa que não tem muita variação. Ah, estou eufórico, estou triste. Não, eu sou uma pessoa que tem um comportamento mais retilíneo, sabe? Então isso me ajuda demais também. Sim, não há dúvida. A disciplina é tudo, né? Disciplina, como já disse, né? Disciplina é liberdade, né? Acaba que você consegue ter tempo para fazer as coisas que te dão prazer, né? Eu não sou assim tão organizado como você, mas tento também, na medida do possível, ser disciplinado para a gente conseguir dar conta também de tudo que tem que ser feito, né? Principalmente nessa época de dificuldade que está todo mundo passando, se você não tiver uma organização mínima, né? Você fica realmente desesperado para não falar outra coisa, né? Mas foi Bom, eu excelente esse vou. tempo. Porque se você for pensar nesse tempo, para mim foi bom, uma boa experiência, porque não precisava me deslocar, não precisava fantasiar, né, de advogado, de professor. Então você conseguiu ali economizar, de certa forma, uma grande parte do tempo para se dedicar a outras coisas também. Então não foi uma experiência diferente, né, podemos dizer assim, É, né? Foi ruim em alguns aspectos, Léo que mas outros, né? Léo é que tem dito, né, que muitas coisas desenvolveram muito rapidamente nesse período de pandemia e que eles vão vir para ficar, né? Eu tenho essa absoluta convicção que aqueles congressos mesmo que a gente vai, viaja horas e horas para chegar. Hoje, por coincidência, eu estava conversando com uma professora de Maringá, há 3 anos, né? O Facebook me lembrou que há 3 anos atrás, hoje eu estaria lá. Eu demorei, salvo engano, 22 horas para chegar lá em Maringá, porque eu tive que daqui, Juiz de Fora, não tem um aeroporto, né? Tive que ir ao Rio, do Rio fui para Curitiba, perdi uma conexão até chegar em Maringá para dar uma aula de 2 horas. Quer dizer, é um negócio que, hoje em dia, com essas É questões impensável. tecnológicas, nem pensar, sem E o contar o custo, custo disso, né? O custo disso, custo com alojamento, com alimentação, com hospedagem, com roupa, com é, tudo. É Sim, muito valor. eu Imagina. me lembro que eu saí quinta-feira à noite para dar aula sábado de manhã e cheguei em casa domingo. Quer dizer, praticamente 4 dias que você fica, né, perdendo com uma aula de 2, 3 horas. Algo que é inimaginável, né, com essa situação. Bom, Rinaldo, para a gente terminar, nós temos pouco tempo, eu queria, se possível, que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão pensando em seguir a carreira de professor, pessoas que eventualmente estão na faculdade ou já se formaram, mas estão pensando nisso, e pessoas que já são professores, mas que, por algum motivo, estão desanimados com a carreira, com algumas dificuldades encontradas, enfim, com esses dois grupos, se possível, uma mensagem final para eles. É difícil, né, a gente falar num país em que não se valoriza o professor, sabe? Que diga assim, quanto à estrutura de trabalho, enquanto à remuneração do professor, né? A gente não pode exigir tanto do professor se ele não tem uma condição
tão boa aqui no nosso país, né? Mas não se deixe desestimular, não, porque agregado a esses pesares, a profissão ela tem muitas coisas boas, sabe? Coisas que fascinam e que a gente só pode dizer e descrever realmente quando a gente é professor, né? E quem está pensando em ser professor, estudar muito, alcançar a titulação. Você só vai conseguir realmente ser professor se você tiver titulação. Para você ter titulação, é necessário que você escreva muito a respeito, que você esteja empenhado no ambiente acadêmico, porque senão você não vai conseguir alcançar esse objetivo, né? Eu disse a você, eu comecei de uma forma acidental e assim, eu não vou dizer acidental não, eu sou cristão, acredito muito nas providências de Deus, e para mim tudo teve um tempo certo, eu percebi que tudo se encaixou demais, porque entendo que Deus queria que eu fosse professor, sabe? Então, eu fiz o mestrado no tempo certo, eu fiz o concurso no tempo certo, eu escrevi um livro no tempo certo, eu escrevi artigos no tempo certo, eu fiz tudo no tempo certo, que tudo se encaixou, não foi uma previsão minha, não, mas se eu tivesse realmente que contar com uma força maior, eu teria que ter sido mais dedicado a entrar rapidamente no mestrado, tentar depois fazer o doutorado, escrever a respeito. Então, isso é o que é o caminho para você ser professor, né? Você não consegue ser professor sem titulação, sem escrever. E eu vi aqui que passaram diversos alunos meus. Eu queria agradecer a todos eles. Está aqui Rangel, que mandou diversas mensagens, sempre se comunica comigo. Clara também que está aqui. Muitos alunos, muitos amigos, enfim. Se eu for cumprimentar todos, Yara, tem muitas pessoas bacanas que estão aqui acompanhando a gente, que foram meus alunos. E posso dizer que fico muito feliz por tê-los como amigos também, sabe? Eu acho assim, Não, muito legal. o sonho de todo professor é um sonho até que é irrealizável, né? Que seria reunir no mesmo local todas aquelas pessoas que foram seus alunos, né? Eu acho que isso aí seria fantástico, mas são muitos anos diferentes, muitas pessoas diferentes, a gente não tem a noção de até onde a gente consegue influenciar as pessoas e até onde as nossas ideias conseguem chegar, mas essa é realmente uma grande satisfação da vida do professor, né? Não, não tem dúvida. Bom, Rinaldo, a gente tem, pelas minhas contas aqui, 2 minutos. Eu queria aproveitar esse finalzinho para te agradecer mais uma vez. Foi sensacional nosso papo. E para mim, como eu falei, eu já imaginava e agora com certeza tá sendo. Esse é um autoconvite, né? Tá acontecendo Agora, aí, os alunos estão. imagina o churrasco aí, teria que matar um É, coelho para nossa poder. Senhora, né? É, bom, eu queria então, Rinaldo, como eu te falei, agradecer muito. Foi genial. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, todo mundo que ainda vai nos assistir. Esse vídeo vai lá para o IGTV do meu perfil e eu vou também levá-lo para o meu canal do YouTube. É o youtube.c/professor Márcio Faria. O link está na bio, o pessoal pode procurar. Rinaldo, depois eu vou tentar, na medida do possível, compilar as respostas de todo mundo para a gente poder ter ali um indicativo que seja mínimo, né, desse nosso projeto, que vai seguir aí, né, semana que vem já temos mais 2 marcadas e assim sucessivamente, pelo menos até outubro, para a gente poder homenagear, ainda que minimamente, os professores. Para mim é uma imensa honra, uma satisfação muito grande estar aqui contigo, foi genial e mais uma vez obrigado. Eu agradeço, Márcio, pelo convite mais uma vez. Parabenizar por essa excelente iniciativa, as pessoas estão aqui reconhecendo. E dizer que vou ficar aqui continuando acompanhando os demais professores que aparecerão, porque eu tenho certeza que são convidados de um nível até superior ao meu, o que já me Ah, desperta aí muita curiosidade. Mas obrigado pelo obrigado convite. mesmo. Obrigado mesmo. Um grande abraço, gente. Boa noite. E, como eu falei, sigam acompanhando nossos próximos episódios e espero que tenha muita coisa boa aí pela frente. Um abraço, Rinaldo. Boa noite aí para todo mundo. Até mais.